A nossa primeira. Então, começamos agora as nossas perguntas e respostas. Nós temos os nossos palestrantes sentados aqui na frente. E quando nós fizermos a pergunta para eles, eles vão responder, então. Para o João Korngold. O que dizer do uso de reuniões mediúnicas como tratamento para médiuns inexperientes e, às vezes, até unbalanced? Como ajudar aos mesmos sem ser na reunião mediúnica? Alô, estão ouvindo? Sim. O Manuel tocou nesse assunto um pouco. Reunião mediúnica não é lugar para fazer tratamento ou para ajudar médiuns a se curarem dos seus problemas. O lugar desses médiuns é na reunião de estudo. Primeiro você aprende a controlar a sua mediunidade, aprende a trabalhar a sua mediunidade, procura um balanceamento na sua vida, um equilíbrio para os seus problemas. E aí você se torna um participante da reunião mediúnica. Aquela história de pessoas chegarem no centro espírita e falar: eu preciso desenvolver minha mediunidade. Posso começar a trabalhar na reunião mediúnica? O Manuel respondeu muito bem. Vai sábado de manhã lá trabalhar a sua mediunidade em outros lugares da casa espírita. A nossa mediunidade é trabalhada em todos os momentos da nossa vida. A reunião mediúnica é o lugar para trabalhar quando a gente está pronto. E quando a gente está pronto, o chamado vem. Não é a gente que se oferece, é o chamado que vem para a gente quando a gente está preparado. Agora, pergunta para a Vanessa Godoy. Manifestações simultâneas durante a reunião mediúnica podem ocorrer ou cada manifestação deve ser feita de uma vez, separadamente? Deixa eu ficar aqui, para não ficar na frente dos meus amigos. Boa tarde. Vamos pensar, primeiramente, qual o intuito que a gente falou da reunião mediúnica. E os meus amigos aqui falaram perfeitamente sobre a questão do aprendizado dos médiuns, né? É a caridade dos dois lados. Nós nos elevando o próximo. Toda vez que os espíritos se comunicam, principalmente os sofredores, e nós escutamos, né, que o Divaldo fala, toda vez que eles falam, e fala assim, olha, a gente pensa, olha como eles estavam, como eles estão agora, porque escolheram outros caminhos, né? É um aprendizado para a gente. Essa é a ideia, né? É dessa troca. Podem ter comunicações ao mesmo tempo? Podem. Mas o intuito não é a nós aprendermos com eles, não é esse o intuito? Se tem várias comunicações ao mesmo tempo, psicofônicas principalmente, né? Porque pode ter uma psicografia acontecendo ao mesmo tempo, mas duas histórias sendo contadas ao mesmo tempo, a gente consegue entender? A gente consegue perceber? Então, na verdade, quando a reunião mediúnica é séria, você percebe que tem um ajustamento e um ritmo também das comunicações. Vem encandeada, uma depois da outra, né? Nisso, quando está todo mundo já o quê? Num nível, né? Num nível equilibrado. Então, isso acontece. Mas, no início, tem muitas reuniões mediúnicas que, no início, existem isso, né? Porque ainda está nesse processo de aprendizado. Mas também cabe ao médium, né, o controle disso, né? Então, essa é a resposta. Foi razoável? Então tá, ótimo. Nossa pergunta agora para Manuel Gamas. Quais seriam os perigos ou inconvenientes da participação dos médiuns em reuniões mediúnicas em diferentes centros,
visto que Jesus nos pede que auxiliemos a todos. Como fica a união cristã nesse caso? Toda casa espírita, ela tem uma equipe espiritual primeiro. Uma reunião mediúnica, ela inicia do plano espiritual para o plano físico. E se nós queremos trabalhar numa reunião mediúnica, nós temos que conectar com essa equipe espiritual. Então, já é difícil nós conectarmos com uma equipe. Imagina arriscar mais de uma equipe. Então, há necessidade de nós focarmos em um trabalho. É muito importante a gente trabalhar isso. Conta certa vez, só um caso rapidinho de Jesus. Jesus chegou numa casa de Marta e Maria. Maria não tirava o olho de Jesus. Aquilo que Jesus falava. Marta estava igual uma louquinha. Ia para cá, ia para lá, e volta para cá, e volta para ali, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Querendo fazer. Parece até algumas pessoas que a gente conhece na casa espírita, né? Médios que querem ir para o nosso lar rapidão, fazendo trabalho em todos os lugares, em todas as casas espíritas. E esse não é o objetivo, gente, de fazer muito. É de fazer bem feito, com amor. Porque, às vezes, quando nós fazemos uma coisa, múltiplas coisas, essa coisa passa a ser mecânica. Então, a gente passa a ser máquina de dar comunicações de espíritos inferiores. E não sentimos a comunicação para nós. Então, se eu quero me empenhar no trabalho da mediunidade, eu tenho que escolher um lugar para me trabalhar. Isso não é só na mediunidade, não, gente. Isso não é só na mediunidade. Eu não posso trabalhar em 3 casos diferentes. Um palestrante, podemos, a palestra é diferente. Mas eu não posso sair dando passo em todo canto aí, a semana toda, como é que fica a minha vida, como é que fica a minha energia, como é que fica tudo isso. Então, eu tenho que focar numa casa. Essa casa que eu vou dedicar a minha vida. E mesmo na casa que nós formos dedicar a nossa vida, façamos, talvez, às vezes, pouco, mas com amor. É muito importante. Na casa espírita, no trabalho mediúnico, fazemos com amor. Nós não podemos ter a reunião mediúnica, sabe, a participação na reunião mediúnica como um meio de promoção. E, às vezes, os médios querem se promover. Esse médio é bom, ele trabalha em 3 casas diferentes. Que bicho bravo. É um médio forte, esse é um médio forte. E não é essa a nossa, de trabalhadores na mediunidade. É nós o quê? É nós nos humildar e nos entregar o coração para a espiritualidade maior. Uma comunicação que você dá por semana, com amor, é muito mais que 3 em 3 casas espíritas diferentes. Qualidade, não quantidade. Agora a pergunta para o Marcelo Cabral sobre obsessão. Como fazer para acabar com a obsessão de encarnado para encarnado? Agradecemos pela pergunta. Então, vamos lá. O processo em si, tanto do desencarnado para o encarnado, ele é o mesmo, né, para o processo da obsessão, que está relacionado com essa conexão, né, que nós havíamos falado antes. Então, requer coragem. Mas não é aquela coragem de querer, agora eu acabo com aquele outro. Ah, eu sou muito forte, eu vou falar o triplo que o outro falou de mim. Não é dessa coragem. É da coragem de quebrar o ciclo vicioso que existe agora nos dois. Então, a gente vai ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo que requer muita coragem para trabalhar a humildade, calar-se. Joana de Ângeles traz um exercício que é muito lindo. Ela diz o seguinte:
conecta-se com a amorosidade que a sua mãe ou uma pessoa que lhe fez um bem na vida tão grande. Conecte-se com aquela energia. Então, busque ali visualizar o carinho, a dedicação que a mãe ou que o pai já fez para você. Conecta-se com essa energia de amor. E aí, com aquela pessoa que temos dificuldade, né, coloca como se fosse ela sendo a mãe. Então, aquela energia, ela vai dissolvendo. Então, aquela diferença, aquela separação, ela vai dissolvendo. E a gente vai sentindo no coração que aquela, podemos dizer, antipatia, ou aquele sentimento não amoroso, ele vai dissolvendo. E esse exercício, todas as vezes que vier no coração, fazer esse exercício. Porque aí daqui a pouco a gente lembra da pessoa e já não sente mais nada. É o exercício do desenvolvimento da virtude. Espero que tenha contribuído. Novamente, então, para o João Korngold. Poderíamos ver o choque anímico como uma reunião de intervenção? Digo, seria aquele primeiro confrontamento com a realidade e encaminhamento para os tratamentos adequados? O choque anímico é uma necessidade para alguns espíritos que ainda são muito materializados. Os espíritos que voltam ao mundo espiritual, mas não conseguem se libertar da conexão ao mundo material, ao mundo físico. Então, esses espíritos, eles têm um pensamento completamente ligado, conectado e preso à matéria. Quando eles têm o choque anímico, essa conexão de perispírito com perispírito, do espírito com o médium, eles recebem como se fosse um choque mesmo. E esse choque faz como se fosse eles acordarem para a realidade em que eles estão vivendo no momento. Então, é sim importante, um importante meio de ajuda para esses espíritos sofredores, inconscientes da condição em que se encontram no mundo espiritual e indisponíveis para a ajuda dos espíritos no mundo espiritual, no plano espiritual, porque eles estão tão conectados à matéria que eles não conseguem ver que a ajuda está lá disponível, do lado deles. André Luiz, quando passa 8 anos no umbral, e quando ele é socorrido, ele pergunta onde estava a ajuda, por que eu fiquei 8 anos sem receber ajuda? E os espíritos explicam para ele, a ajuda sempre esteve lá, mas você precisou se abrir para receber ajuda. Então, às vezes esse choque anímico é essa abertura que a gente propicia aos espíritos para que eles possam, então, ser entregues aos mentores espirituais, aos diretores da reunião mediúnica no plano espiritual, e aí eles são encaminhados para o tratamento, e aí já estão mais preparados para continuar o tratamento. De novo, a gente não consegue resolver o problema deles. Às vezes, esses espíritos, na verdade, nem precisam se comunicar. A gente tem médiums na nossa reunião mediúnica que às vezes falam, o espírito se conectou, mas aí a gente tem uma comunicação de cada vez, como a Vanessa estava explicando. Então tem mais de um médium, o médium recebe o espírito, se conecta, mas um outro médium está dando a comunicação, e aí quando acaba o espírito se desconectou. E eles comentam, olha, eu senti que o espírito só precisava dessa conexão, ele não precisava falar nada. Veio, se conectou, foi embora, abriu, já está pronto para ser auxiliado. Então o choque anímico é uma intervenção, não sei se essa é a melhor palavra, mas é uma palavra que pode ser usada, uma intervenção nossa no espírito comunicante para que ele possa ser encaminhado para receber a ajuda.
Vanessa, na reunião mediúnica sabemos que há o dirigente, os médiuns ostensivos, o dialogador ou mediador e os médiuns de apoio. A pergunta é, pode o médium escolher ser um médium de apoio ou tem que aceitar a posição que lhe foi assignada? Ótimo. Para eu poder responder essa pergunta, a gente tem que começar a refletir o que é a mediunidade, né? A mediunidade é um atributo natural. Todos nós somos médiuns de alguma forma. Temos a intuição, né? Mas existem os médiuns mais ostensivos. Esses têm um atributo físico. Então, tem uma diferença daquela pessoa que é médium ostensivo, é uma coisa natural dela. Você não pode dizer... Uma coisa natural da gente não é respirar. A gente fala assim, vou parar de respirar. Não tem como. Você pode até querer não ser mais médium, mas isso não vai acontecer. Pode acontecer, sim. E está no Filomeno de Miranda, ele fala que, às vezes, o dirigente... é um médium que passa a ser o dirigente por alguma questão, então a espiritualidade meio que embota para que ele possa ser o dirigente ou médium esclarecedor, mas tem um motivo. Mas, naturalmente, a gente não pode, né? Quem é médium aqui ostensivo sabe, não é? Tem horas que você não quer ver o que você vê. Tem horas que você não quer escutar o que você escuta, porque é uma coisa natural, né? Então, a gente, pegando isso, né? O grupo de apoio, muitas vezes, o grupo de apoio até tem médiuns, mas são médiuns não tão ostensivos. Eles, às vezes, têm mais visões, ou, às vezes, eles têm intuições. Aí, sim... eles podem se prestar ao apoio. Eles são além do apoio, eles dão uma... Na hora da avaliação, é como se fosse assim, sim, tá, isso eu vi o espírito que estava, eu escutei. Então, é um apoio a dizer que aquela comunicação foi real. Agora, se eu sou um médium ostensivo e não quero me utilizar ou deixar que os espíritos se utilizem de mim naquele momento, então, aquele médium que está na reunião mediúnica tem que repensar por que ele está ali. A gente já não falou que quando a gente está lá, porque nos preparamos para servir. Quando abraçamos o Espiritismo, o Evangelho redivivo, a gente abraça a causa do Cristo. O Cristo veio para o quê? Servir. Se a gente não consegue servir no mínimo que o Pai nos deu, então a gente tem que começar a repensar quais são os nossos objetivos, né? Então, a gente resolveu, como voluntário, porque a gente tinha falado isso, não é? Ninguém é obrigado a estar lá, é voluntário. Então, você tem que fazer o trabalho, tem que estudar. Quando chega, você está pronto, e aí você não quer dar a pequena contribuição, então a gente tem que se perguntar, né? Qual é realmente o sentido da minha vida ali no centro espírita? Essa é a questão. A gente não pode dizer, não vou mais ser espírita. Eu tenho certeza que os espíritas que são médiuns ostensivos sabem a dificuldade. E essa dificuldade mesmo é que faz a gente querer estudar e trabalhar para ser útil, para ter os espíritos superiores ou amigos do nosso lado para enfrentar as situações que não são fáceis daqueles médiuns ostensivos, né? Espero que eu tenha respondido. Manuel, podemos afirmar que o desenvolvimento da mediunidade acontece sem precisarmos participar de uma reunião mediúnica? A gente tem que definir o que é desenvolvimento de mediunidade. Porque tem muita gente que acha que desenvolver mediunidade é criar mediunidade. Criar algo que não existe.
Quando nós reencarnamos, o médium ele vem com aparelhagem psíquica diferente de uma pessoa normal. É por isso que ele é considerado paranormal. Então, quando essa pessoa vem com essa habilidade de ver espírito, de ouvir espírito, de sentir espírito, o melhor lugar para ele educar, que seria a palavra mais correta, nós usamos desenvolver, mas a palavra seria correta é educar. O melhor lugar para ele educar é num grupo espírita. Não se educa a mediunidade sozinho. Não se pratica a mediunidade sozinho. Não, mas o Divaldo psicografa sozinho, mas é o Divaldo. Está a anos-luz da gente. Lugar de médium desequilibrado, igual nós, médio de provação, é dentro de centro espírita. Porque tem duas classes de médiuns. Médiuns missionários, que são pouquíssimos, e os médios de provação, que somos nós. O médium de provação, ele tem desafios íntimos, profundos, dívidas kármicas profundas. E no mundo espiritual, os espíritos chegam e falam para a gente, olha, eu vou mostrar aqui o seu plano espiritual, que você vai voltar sem as duas pernas, que na reencarnação passada você era o dono de engenho e cortava as pernas dos seus escravos. Só que temos uma opção para você. Se você quiser, você pode voltar com a mediunidade. Para ressuscitar muitos espíritos das zonas umbralinas, das zonas infelizes. O que a gente faz? Eu quero ser médium. Porque a gente não é bobo. Quem é bobo para falar se eu vencer as pernas? O médium joga futebol, o médium dança, não é? Porque é uma coisa, entre aspas, porque acha que o médium tem que ser aquele carrancudo, né? O médium no rio, o médium joga bola, o médium não dança. Eu nunca vi isso. O médium é uma pessoa alegre, é uma pessoa que vive no mundo sem ser do mundo. Ele joga bola, ele faz isso, ele faz aquilo, ele sorri. Tem médium que não sorri, não. Porque é médium. Ele chega na casa espírita assim, é o fulano de tal. Não sorri, não pode sorrir. Aonde que está escrito isso na doutrina espírita, gente? O Chico Xavier, eles falam que o Chico Xavier ouvia-se o sorriso de Chico Xavier à distância. O Jerônimo Mendonça, deitado numa cadeira, quem não conhece Jerônimo Mendonça, procura quem saber quem é. Deitado numa cadeira, Jerônimo Mendonça contava piada e sorria, e se ouvia à distância as gargalhadas. Mas o médium espírita, não. Racudo. Então, desenvolve mediunidade dentro do centro espírita, com o estudo da doutrina espírita. E outra coisa importante, gente. O trabalho na mediunidade não é o único trabalho do médium. Você pergunta à pessoa, o que você faz? Eu sou médium da casa. E que dia que você vem o dia da reunião mediúnica? E que dia que você prepara no dia da reunião mediúnica? O médium, ele tem que ser o servidor da casa espírita. Ele tem que ser o que limpa o centro. O médium tem que ser aquele que trabalha com as crianças, com as crianças. Porque a gente quer doutrina. Olha que interessante, gente. Isso é muito importante. Eu estava conversando com o João isso aqui antes. Olha que coisa assim, maluquinha às vezes, que acontece no centro espírita. A pessoa chega na casa espírita e quer ser médium. Mas ninguém quer doutrinar as crianças que vêm no mundo espiritual. Só o espírito cristal que vem. Os índiozinhos. Nós queremos doutrinar os obsessores. Nossa, eu quero doutrinar os obsessores. Mas aqui estão os espíritos, gente, que a gente pode doutrinar e vão evitar de ser obsessor. Na reunião mediúnica, nós estamos trabalhando no efeito. Na evangelização, nós trabalhamos na causa. Preparar um espírito para ser um trabalhador espírita. Mas ninguém quer ser evangelizador, não. Sabe por quê? Porque ninguém vê. Não quer ser passista. Eu quero ser orador. Eu quero ser médium na casa. Então a gente chega na casa espírita e fica buscando os meios para poder chegar na reunião mediúnica. E vamos passando pum. Chegamos na reunião mediúnica sem objetivo. Por que eu estou lá? Ficamos pouco tempo nela, porque fica sem graça. E chega lá, um monte de gente lá, orando, vê um espírito e fala, e às vezes parece que é o mesmo espírito que veio
Ah, quer saber de um? Eu vou ficar na minha casa assistindo minha televisão. E sai da reunião. Mas antes, eu ponho culpa em quem? No doutrinador ou no coordenador. Eu estou saindo por causa do coordenador. Foi ele que fez isso. Foi ele que fez aquilo. Para a gente sair com a consciência tranquila para assistir a novela. Então, gente, desenvolvimento de reunião mediúnica, educação de médios é dentro da casa espírita. E toda casa espírita ela tem que ter uma obrigação de ter essa reunião, de prática e estudo da mediunidade. Porque, senão, não é uma casa espírita, gente. Casa espírita tem que ter comunicação com o espírito. Casa espírita tem que falar com os espíritos. Porque, senão, fica uma casa de metapsíquica. Nós temos que ter contato com os espíritos. Porque senão se torna uma igreja evangélica, uma igreja qualquer. Nós temos que ter o contato com essas entidades. As entidades de luz, as entidades das trevas e as entidades sofredoras que estão ao nosso redor. Espero que eu tenha respondido. Marcelo, você poderia comentar um pouco mais sobre a avaliação após a reunião mediúnica, como ela deve ser feita? É muito importante essa avaliação, né, em todos os aspectos, né? Na reunião mediúnica, então podemos vários focos. O primeiro, né, pode ser entre ali as pessoas ali envolvidas, o que nós podemos aprender sobre a experiência que nós tivemos hoje? Porque se nós estamos ali primeiro para aprender o nosso autodesenvolvimento, que história veio ali? Qual foi a questão que o Espírito trouxe, colocou ali para todos da reunião, que quem sabe um pedaço daquela colocação ali que estava no passado não está na minha vida hoje. E aí já sabemos o que aconteceu quando ele chegou no plano espiritual, né, o estado que se encontra. Então, como eu posso aprender com meu irmão? Né? Então, esse é um aspecto. O outro aspecto, né, esse diálogo ali entre as pessoas, com relação, como é que foi, tanto ali do sentimento que passou pelo médium, o médium pode estar trazendo ali, se abrindo, olha, não me senti bem com essa questão. Também com a questão do doutrinador, de repente, essa colocação que você fez poderia ter sido um pouquinho melhor, porque por questão A, B ou C. E aí, para a próxima vez, também o dialogador, né, como prefere, pode estar mais preparado, porque se a questão vier de novo, já tem uma forma de abordar a situação melhor, mais amorosa, né, mais compreensiva. Então, tem algum outro aspecto que gostariam de estar contribuindo? Da avaliação? A validação da manifestação, porque, né, cada um vai Perfeito. falando, realmente eu senti isso, então valida também. Não, a questão é que, às vezes, cada um vai falando alguma coisa e tem as intuições, ou eu vi no meu quadro mental, e valida também, ajuda, né, até ao médium ter a impressão de que realmente aquilo aconteceu, se não foi animismo, quer dizer, então tem várias questões e traz o grupo próximo, né? Porque se não tiver confiança, a gente não, na verdade, fala, porque até um médium pode falar, eu acho que foi animismo. E aí? Para você ter essa coragem de falar, né? Tem que... E também a avaliação das mensagens psicografadas, que são importantes também, porque aí você analisa, lê as mensagens, analisa o conteúdo das mensagens, se for de mentores, se for de espíritos sofredores, e que tipos de mensagens, como educação para o grupo. Obrigado pela contribuição. E é isso aí, juntos. E é importante essa confiança no grupo, esse carinho um pelo outro, porque fica muita coisa expostas ali. Então,
para ter coragem, para ter tranquilidade, para ter abertura, para estar trazendo a questão de uma forma bem tranquila. Isso é muito importante, a união, né, das pessoas que estão trabalhando na reunião mediúnica. Lembrando agora que nós temos mais 10 minutos, então uma última pergunta para cada palestrante. João, como saber que você está ajudando, né, ou participando da reunião, né, com boa intenção? Olha para a sua consciência. Pergunta a você mesmo. Estou sendo útil? Poderia estar sendo mais útil? Estou atrapalhando? Qual a minha contribuição para o grupo? A reunião de avaliação, depois, que o Marcelo comentou, pode ser uma maneira de eliminarmos as nossas dúvidas. Se a gente tem um grupo fraterno, um grupo que se ajuda, se abrindo para o grupo, eu acho que a minha contribuição não está sendo suficiente. Eu não estou conseguindo me concentrar. Ninguém consegue se concentrar 1 hora. Nós não chegamos ali ainda. A gente tem que se concentrar na maior parte, fazer o esforço. Mas só uma autoanálise vai nos dizer se a gente está sendo útil, se a gente está sendo agregador ao grupo, ou se a gente está sendo uma distração para o grupo e para nós mesmos. Então, não tem como muito fugir disso, não. Só a opinião dos outros é uma opinião. A nossa opinião de nós mesmos é o que nós temos que prestar muita atenção para ver se nós realmente estamos ajudando ou se estamos perdendo o nosso tempo e o tempo do grupo. Vanessa, podemos afirmar que a necessidade para o conhecimento da doutrina com seriedade e verdade é desmistificar? Como é? Bem, ela é imprescindível, necessária. Sem ela, num centro espírita, a gente não vai fazer o trabalho que Kardec propõe, né? A mediunidade sempre existiu. Sempre. Tanto é que o nosso companheiro Manuel falou, quando Moisés proibiu, é porque ela existia, né? Então, sempre existiu. É natural. Não tem, é como respirar. Né? Não tem como. A gente assistiu o workshop do Marlon, né? E ele falou uma coisa muito interessante, que ele falou, às vezes o médium acha que é médium 1h30 naquele dia da semana, né? Médium é todos os dias, 24 horas do dia. Não tem como. Então, você tem que ser o médium, o servidor, todos os dias. Então, para desmistificar, claro, né? Os centros que não têm estudo sério, que não têm um embasamento em Kardec, Kardec coloca as reuniões em 3 níveis. As de divertimentos, né? Que são aquelas que você vai para querer saber, eu vou casar amanhã, né? Quando é que eu ganho na loto? Pergunta isso, será que minha... Isso é curiosidade. Outra dos fenômenos. E aqui é o alvo, num centro espírita, são as instrutivas, né? Que nisso a gente põe as de desobsessão também, que são a de ajuda, a que são do serviço ao próximo. Então, nisso é importante que se estude para que não exista, na reunião mediúnica, a mistificação. Nisso, sim. De repente, eu acho que foi até o Manuel que falou, ou não, foi o Marcelo, né, que começa a ter uma obsessão simples dentro daquele grupo. E hoje até eu comentava com um amigo meu que eu conheci espíritas
que começaram a ter essa mistificação dentro da reunião mediúnica, eles saíram e abriram uma autoajuda, abriram uma outra coisa, porque foi... Então, a gente sempre volta a Kardec, sempre volta a Kardec. A gente tem tanta literatura hoje em dia embasada, séria, para todos nós termos um direcionamento com Kardec, com Jesus, porque a nossa mediunidade é de serviço, né? Serviço para o bem, para a instalação do mundo de regeneração, porque no mundo de regeneração, a mediunidade vai ser uma coisa ostensiva para todos. Nosso sexto sentido, né? Então, isso aqui é só o começo, né? Então, é isso, sim, sempre, seriamente, o estudo. Os nossos últimos minutos, então, perguntando para o Manuel, como saber separar o joio do trigo? Comprando. Exato. Olha, tá difícil, viu, gente? Então, é muito importante nós voltarmos para Kardec. Essa ideia que Kardec está ultrapassada, o cabra que está falando está ultrapassado. Quando se lê Kardec primeiro, nós sabemos o que é joio e o que é trigo. E principalmente na literatura espírita, meus irmãos. É cada coisa escabrosa que está vindo, que se a gente não abrir o olho, o coração e a mente para entender Kardec e não ler essas obras, nós vamos ficar para trás. Então, é muito importante o conhecimento, a participação dos grupos de estudo. As palestras têm 30, 50 pessoas, os estudos têm 8 pessoas. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Estudar é o único meio para nós distinguirmos o que é bom e o que é ruim na doutrina espírita. E na mediunidade, do mesmo jeito. Se os médios não estudam para distinguir o que é joio e o que é trigo nas comunicações que vêm, os espíritos das trevas acabam o quê? Segurando as pessoas, fascinando as pessoas e dominando o centro espírita. Começa pela reunião mediúnica. Ok? Dever de casa. Procurar qual é o dia do estudo na minha casa espírita. Que assim seja. Não posso deixar passar isso. A de separar o joio do trigo, o que a gente vê hoje muito é autores ditos espíritas separando o joio do trigo e publicando o joio. Agora a última pergunta para o Marcelo. Como enfrentar um espírito totalmente descrente de Deus ou da espiritualidade maior e consolá-lo na reunião mediúnica? 1 minuto e 43 segundos. Vamos lá. Muito obrigado mais uma vez pela essa pergunta. O objetivo, né, ali não é querer mudar em 10 minutos, como foi colocado aqui, o pensamento, a ideia do espírito ali. A gente não tem essa capacidade de mudar o outro, a gente só tem o poder de mudar a nós mesmos. Então, esse diálogo amoroso é buscar oferecer uma outra visão. Porque, às vezes, a única visão que o espírito tem, e que não é muito tempo atrás, né, olho por olho, dente por dente, você me machucou, eu vou te machucar também. E quando eu fizer isso, eu vou ficar tranquilo. Então, essa linha de raciocínio, a gente vai ver que está bem presente nas comunicações. Então, o objetivo ali, olha, é oferecer mais uma.
Olha só, quantas vezes você já tentou essa linha de raciocínio e no final ainda continua com um sentimento ruim no coração? Né? Buscar, refletir, trazer para a reflexão, mesmo que volte, não, mas é assim mesmo, mas deixou uma semente aí lá dentro, no coração. Daqui a pouco ele volta, como acontece conosco mesmo. Mas é verdade, eu já matei 30 e até agora não melhorou meu coração. De repente tem uma estratégia melhor. De repente, às vezes fala, daquele espírito lá, Jesus, né? De repente vou tentar aquela estratégia dele. E traz essa tal estratégia. E aí vai se conectando pouco a pouco com essa energia do amor. E quando a gente já se conecta com essa energia do amor, aquela raiva, aquela intensidade já começa a diminuir. Então, já de imediato, já começa a ter ali um presente, um alívio, uma pequena ainda felicidade. E aí continua investindo. Então, nesse diálogo, é importante só ali buscar oferecer uma outra alternativa. E a amorosidade do grupo é muito importante. Porque a gente não está lá para trazer o evangelho inteiro. Não, mas quando ele recebe aquela energia do carinho, do amor de todos ali presentes, é um choque para ele. Fica ali um sentimento, daqui a pouco ele vai investigar um pouquinho mais para frente. E aí ele fala assim, é verdade, acho que tem algo diferente aí que eu preciso estar trabalhando. Então, acho que alguém gostaria de contribuir com alguma coisa? Então, tá bom. Muito obrigado. Gostaria de agradecer aos nossos palestrantes, se vocês quiserem agora voltar com as cadeiras para o local.